Você está prestes a descobrir segredos que poucas pessoas no mundo conhecem. Missões tão arriscadas, tão secretas que poderiam facilmente ser o enredo de um filme ou uma série de espionagem. Mas não é só ficção. O Mossad, a agência de inteligência israelense, é responsável por algumas das operações mais ousadas da história. E hoje eu vou te mostrar as 5 missões mais incríveis que eles já realizaram. Você vai entender como um grupo de agentes altamente treinados foi capaz de realizar feitos impossíveis, desde caçar criminosos da Segunda Guerra escondidos, até desmantelar reatores nucleares, passando por resgates espetaculares e caçadas globais. Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas um relato histórico. É uma verdadeira aula de inteligência, coragem e estratégia. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai entrar nos bastidores das operações mais secretas do Mossad e descobrir como essas missões moldaram o mundo como conhecemos hoje. Eu garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai ver o mundo da espionagem da mesma forma. Olha, nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde a insegurança não atinge apenas o Oriente Médio, mas o nosso país também. E o pior de tudo é que muitos estão descuidados em meio a toda essa crise de insegurança. Por isso, eu disponibilizei o guia digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Esse livro vai te ensinar maneiras de maximizar a segurança da sua casa contra criminosos, de incêndios acidentais e vai te ensinar a criar rotas de fuga dentro da sua residência. Clique no primeiro comentário fixado, pois temos pouquíssimas unidades e vale dizer que já já será tirado do ar. Clique agora mesmo e pegue o seu guia digital. Sem mais enrolações, primeira missão, Operação Entebbe. Imagine-se em um voo comercial, relaxando a caminho de sua casa, quando de repente você ouve gritos. Pessoas armadas se levantam, apontam armas e o pânico toma conta da cabine. Foi exatamente isso que aconteceu com 248 passageiros a bordo do voo Air France 139, que partiu de Tel Aviv, Israel, com destino a Paris, em 27 de junho de 1976. O avião foi sequestrado por 4 criminosos, 2 palestinos da Frente Popular para a Libertação da Palestina e 2 alemães do grupo extremista Baader Meinhof. Eles tomaram o controle da aeronave e desviaram seu curso para o aeroporto de Entebbe, em Uganda, um país controlado pelo ditador impiedoso Idi Amin, que rapidamente se aliou aos sequestradores. A tensão era palpável. Os sequestradores exigiam uma liberação de 40 prisioneiros palestinos e outros simpatizantes, ameaçando acabar com os reféns se suas demandas não fossem atendidas. Eles separavam os reféns judeus e israelenses dos demais passageiros, algo que trouxe à memória dos israelenses os horrores da Primeira Guerra. O tempo estava se esgotando e a situação parecia desoladora. Enquanto isso, em Israel, o primeiro-ministro enfrentava uma decisão impossível: negociar com criminosos e colocar em risco a segurança de seu país a longo prazo, ou tentar uma operação de resgate a mais de 4.000 quilômetros de distância, e além da distância, em território inimigo. Cada minuto contava. Os sequestradores deram um prazo de 1º de julho. Caso suas demandas não fossem atendidas, os reféns começariam a ser eliminados. O governo israelense inicialmente tentou resolver a situação diplomaticamente, utilizando intermediários para ganhar tempo. Mas enquanto isso, o serviço de inteligência do país, o Mossad, estava trabalhando incansavelmente, reunindo informações cruciais para o que seria uma das missões de resgate mais ousadas da história moderna. Os dias se passaram e a data limite imposta pelos sequestradores se aproximava. Mas, enquanto o mundo observava o impasse, Israel estava preparado para uma operação militar secreta. O serviço de inteligência Mossad foi essencial na coleta de informações sobre o aeroporto de Entebbe, incluindo os detalhes da disposição das tropas ugandesas e 2 sequestradores. Para isso, usaram desde mapas a testemunhos de reféns liberados e engenheiros que haviam ajudado a construir o próprio aeroporto.
O plano era arriscado, talvez até beirasse a loucura, mas os comandantes israelenses sabiam que havia outra escolha. Uma força de elite de cerca de 100 soldados das unidades de reconhecimento foi formada, liderada pelo tenente-coronel Yonatan Netanyahu, irmão do futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esse que todos nós conhecemos. Eles precisavam chegar a Uganda sem serem detectados, neutralizar os sequestradores, resgatar os reféns e retornar com segurança. Tudo isso no meio de um aeroporto internacional, protegidos por militares leais a Idi Amin. Na noite de 3 de julho de 76, 4 aviões de transporte C-130 Hércules israelenses decolaram de Israel em total sigilo. Durante a longa viagem, os soldados revisaram cada detalhe da missão, sabendo que a menor falha poderia significar a morte de centenas de pessoas. E vale a pena lembrar que eles voavam em uma altitude abaixo do ideal para evitar serem identificados. Em uma jogada brilhante, os israelenses tiveram a ideia de utilizar um veículo Mercedes preto, semelhante ao que o próprio ditador Amin costumava usar, para confundir os guardas do aeroporto e fazê-los acreditar que a comitiva fazia parte de sua delegação. Este seria o truque que permitiria aos comandos chegarem mais perto dos sequestradores, sem levantar suspeitas. Por volta das 23 horas da noite de 3 de julho, os aviões aterrissaram no aeroporto de Entebbe. A tensão era enorme. Enquanto o veículo Mercedes e outros jipes militares saíam dos aviões e se aproximavam do terminal onde os reféns estavam mantidos, de longe, os guardas ugandeses, vendo o Mercedes, baixaram a guarda, acreditando que era um dos veículos de Idi Amin. Foi nesse momento que o primeiro tiro foi disparado, e a ação se desenrolou com uma velocidade impressionante. Os comandos israelenses invadiram o terminal com precisão cirúrgica, neutralizando os sequestradores em uma troca de tiros que durou menos de 1 minuto. A operação estava longe de terminar, mas soldados do Mossad se espalharam pelo aeroporto, destruindo jatos militares ugandeses para impedir qualquer perseguição posterior e protegendo os reféns enquanto eram transportados de volta para os aviões. A operação foi um sucesso absoluto, mas não sem perdas. O tenente-coronel Yonatan Netanyahu, irmão do atual primeiro-ministro de Israel, foi duramente ferido durante o ataque e se tornou o único soldado israelense a perder a vida na operação. Seu heroísmo foi lembrado como um símbolo de sacrifício pela segurança de seu povo, e eu tenho certeza que jamais será esquecido. Após cerca de 90 minutos no solo ugandense, os aviões C-130 Hércules, agora com todos os reféns a bordo, decolaram e começaram um longo voo de volta para Israel. A nação inteira, que aguardava ansiosamente por notícias, explodiu em comemorações ao ouvir que o resgate havia sido um sucesso. Dos 106 reféns, apenas 3 perderam a vida durante a operação, o que é um feito memorável, enquanto todos os sequestradores e cerca de 45 soldados ugandenses foram mortos. O retorno dos reféns foi transmitido em todo o mundo e a operação Entebbe rapidamente se tornou um dos maiores feitos da história das operações de resgate militar de toda a história. O Mossad e as forças de defesa de Israel mostraram ao mundo que a combinação de inteligência, planejamento meticuloso e coragem sem limites poderiam fazer o impossível acontecer. A Operação Entebbe foi mais do que um resgate de reféns. Ela foi um claro lembrete de que Israel não deixaria seu povo desamparado, não importando o quão distante ou perigosa fosse a situação. Baita demonstração de força e, acima de tudo, uma afirmação de que criminosos nunca prevalecem. Essa mesma missão que aconteceu em 76 ainda é estudada em academias militares em todo o mundo como um exemplo perfeito de uma operação de resgate bem-sucedida, onde a surpresa, a preparação e a execução rápida foram os elementos decisivos. A audácia do Mossad e das forças de defesa de Israel transformou a Operação Entebbe em um marco na história, e seu legado continua a inspirar até os dias de hoje. A segunda operação é a Operação Garibaldi, a caçada a Adolf Eichmann. Contar a história dessa operação
é uma das coisas que muito provavelmente vai tirar a monetização desse vídeo. Então, se você apoia o nosso trabalho, deixa aí um superchat, é um comentário do qual você deixa uma pequena contribuição e o seu comentário fica em destaque. Isso ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo e você indiretamente também mostra sua admiração ao Mossad e a Israel. Muito obrigado. Imagine o seguinte cenário: um homem comum vivendo uma vida tranquila em um bairro suburbano na Argentina, longe dos holofotes, trabalhando como gerente em uma fábrica. Para os vizinhos, ele era um imigrante alemão reservado, chamado Ricardo Clemente. Mal sabiam eles que por trás dessa fachada simples estava um dos maiores criminosos de guerra da história moderna. Adolf Eichmann, o arquiteto da, entre aspas, solução final, responsável pela logística do extermínio de bilhões de judeus durante a Primeira Guerra. Este homem fugia da justiça havia 15 anos, mas o destino de Eichmann, ou Eichmann, estava prestes a mudar para sempre, quando a agência de inteligência israelense, o Mossad, montou uma das operações de captura mais icônicas e ousadas do século XX. A Operação Garibaldi tinha uma única missão: capturar Adolf e levá-lo para ser julgado em Israel, sem alertar as autoridades argentinas ou colocar em risco a vida dos agentes envolvidos. Após a guerra, Eichmann havia desaparecido sem deixar rastro, escapando do julgamento em Nuremberg. Sua habilidade de se camuflar entre as sombras do pós-guerra o manteve longe das mãos da justiça internacional. No entanto, as feridas deixadas por suas ações ainda sangravam, e a busca por ele nunca cessou completamente. O primeiro grande avanço aconteceu em 1957, quando um promotor público alemão chamado Fritz Bauer recebeu uma pista de que Eichmann estava vivo, escondido em Buenos Aires, na Argentina. A dica veio de uma fonte incomum: Lothar Hermann, um judeu cego que havia sobrevivido à Segunda Guerra e vivia na Argentina. Hermann ficou desconfiado quando sua filha começou a namorar o filho de Eichmann, Klaus, que se gabava das façanhas do pai durante a guerra. Veja só que curioso. Bauer, desconfiado da justiça alemã por conta de simpatizantes na outra palavra Z, outra palavra está, porque eu não posso falar o nome completo, senão sou desmonetizado. Ele ficou desconfiado porque essas pessoas ainda estavam ativas. Então decidiu compartilhar essas informações de maneira confidencial com Israel, na esperança de que o Mossad pudesse tomar medidas. O diretor do Mossad na época viu na informação uma oportunidade de ouro. Capturar Eichmann seria mais do que um ato de justiça. Seria um golpe simbólico e uma mensagem clara de que os crimes contra o povo judeu não ficariam impunes. Entretanto, a missão não seria fácil. A Argentina, que na época acolhia vários criminosos foragidos, teria que ser mantida no escuro, e qualquer deslize poderia transformar a operação em um desastre internacional. Em março de 1960, foi montada uma equipe composta por 30 agentes do Mossad e Shin Bet, o serviço de segurança israelense. Esses agentes altamente treinados tinham uma missão simples na teoria, mas extremamente arriscada na prática: capturar Eichmann, levá-lo secretamente para Israel e garantir que ele fosse julgado por seus crimes, uma coisa que não é nada fácil. Durante meses, eles estudaram os movimentos de Eichmann em Buenos Aires, observando cada detalhe de sua rotina. Foi durante essa fase de vigilância que os agentes descobriram o quão cuidadoso Eichmann era. Ele não usava transporte público nem veículo próprio, sempre andava pela mesma rota, a pé, para casa, ao final do expediente. Isso ofereceu a oportunidade perfeita para uma captura discreta, sem levantar alarde. No dia 11 de maio de 60, o plano estava pronto para ser executado. Os agentes sabiam que Eichmann costumava andar a pé, caminhando por uma rua deserta até sua casa, num bairro modesto de Buenos Aires. Era o momento ideal para agir. Eles esperaram ansiosamente em um carro, estacionado no escuro, com o motor desligado. Tudo isso para evitar qualquer som que pudesse chamar a atenção. Por volta das 20h05, Eichmann apareceu seguindo sua rotina habitual, carregando uma maleta e caminhando lentamente pela rua.
Quando ele se aproximou, 2 agentes disfarçados saíram do carro. O coração de cada um deles estava disparado, pois sabiam que uma falha nesse momento arruinaria meses de planejamento. Quando Aikman passou perto do veículo, um dos agentes gritou uma pergunta para distraí-lo. Aikman, confuso, parou. Foi nesse momento que os agentes agiram. Em questão de segundos, eles o dominaram, o empurraram para dentro do carro e partiram em alta velocidade. Não houve gritos e o sequestro aconteceu tão rapidamente que ninguém percebeu a ação. Aikman, em estado de choque, foi levado para um esconderijo nos arredores de Buenos Aires. Lá, ele foi interrogado e, sem resistência, confessou sua verdadeira identidade. O homem conhecido como Ricardo Clemente era, de fato, Adolf Eichmann, o criminoso que havia supervisionado o transporte de milhões de judeus para campos de concentração. Capturar Eichmann foi apenas o começo. A próxima fase da operação seria ainda mais arriscada. Como tirar um dos homens mais procurados do mundo da Argentina sem chamar a atenção das autoridades locais? Israel não tinha um tratado de extradição com a Argentina e levar Eichmann a julgamento em Israel por meios oficiais seria impossível. Os agentes sabiam que tinham que levá-lo de forma clandestina, sem alertar o governo argentino. A solução encontrada foi usar um voo diplomático de uma companhia aérea israelense, que estava programado para sair em breve. Para não levantar suspeitas, os agentes do Mossad decidiram disfarçar Eichmann de um membro da tripulação. Eles o doparam para que ele ficasse desorientado e o vestiram com um uniforme de piloto. Quando o avião decolou de Buenos Aires rumo a Israel em 20 de maio de 1960, o mundo ainda não sabia o que estava por vir. Quando o governo de Israel anunciou oficialmente a captura de Eichmann, o mundo inteiro foi pego de surpresa. A Argentina ficou furiosa e condenou a ação como uma violação de sua soberania. Mas a missão já havia sido bem sucedida. Eichmann foi levado para Israel, onde enfrentaria o julgamento que tantos sobreviventes ansiavam ver. Em 1961, ele foi julgado em Jerusalém por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O julgamento foi transmitido ao redor do mundo, trazendo os horrores de volta à consciência pública global. Eichmann foi condenado e executado por enforcamento em 1962, tornando-se o único caso de pena de morte da história de Israel. A Operação Garibaldi foi um marco na história da justiça internacional. A captura de Eichmann não apenas trouxe a justiça contra um dos maiores criminosos do século XX, mas também mostrou ao mundo que, independentemente de quanto tempo passe, os criminosos não seriam esquecidos. O Mossad provou sua capacidade de realizar uma operação imensamente complexa e arriscada com precisão e discrição. Eichmann, que viveu anos escondido, acreditando estar salvo, foi finalmente levado a julgamento, servindo como um lembrete de que, para crimes desse tipo, não há esconderijo seguro. Bem, nesse primeiro vídeo, só conseguimos trazer 2 das 5 missões mais incríveis do Mossad. As outras 3 missões estão no vídeo parte 2. Mas antes de você ir lá assistir, não esqueça de clicar no comentário fixado para você acessar o seu guia Blindando Sua Casa. Então não perde tempo, clique e baixe agora. Agora eu te convido a assistir a parte 2, que sinceramente está imperdível, porque as melhores missões eu deixei para o final. Te vejo lá!